A paz, Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 28 de 6 de 2024. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é As Cadeias de Paulo. Vamos à Bíblia? Em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, está escrito: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Os romanos sequer suspeitavam que as correntes que colocaram nos punhos do apóstolo o libertaria ao invés de prendê-lo. Como o próprio apóstolo escreveu em ocasião posterior, em que também estava preso: Estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Em lugar de se queixar das suas cadeias, Paulo consagrou-as a Deus e pediu que as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho. E Deus respondeu às suas orações. Em primeiro lugar, essas cadeias deram a Paulo a oportunidade de ter contato com os perdidos. Ele permaneceria acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Cada soldado cumpria um turno de 6 horas, o que significava que Paulo poderia testemunhar pelo menos 4 homens todos os dias. É possível imaginar a situação desses soldados, preso a um homem que orava sem cessar, que sempre conversava com os outros sobre a vida espiritual e que escrevia constantemente para as igrejas espalhadas por todo o império. Em pouco tempo, alguns desses soldados também aceitaram a Cristo. Paulo pôde levar o Evangelho à guarda de elite pretoriana, algo que teria sido impossível se estivesse livre. Mas as cadeias permitiram que Paulo tivesse contato com outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César. O apóstolo encontrava-se em Roma como prisioneiro do Estado, e o seu caso era importante. O governo romano estava prestes a determinar a situação oficial da seita cristã. Era apenas mais uma seita do judaísmo ou algo novo e possivelmente perigoso? Deve ter sido uma satisfação enorme para Paulo saber que os oficiais de César eram obrigados a estudar as doutrinas da fé cristã. Às vezes, Deus precisa colocar cadeias em seu povo para que realizem um avanço pioneiro que não poderiam se dar de outra maneira. Algumas mães talvez se sintam presas ao lar enquanto cuida dos filhos, mas Deus pode usar essas cadeias para avançar e alcançar pessoas com a mensagem da salvação. Susannah Wesley criou 19 filhos, numa época em que não havia eletrodomésticos nem fraldas descartáveis. Dessa família numerosa vieram John e Charles Wesley, cujos ministérios estremeceram as Ilhas Britânicas. Fanny Crosby ficou cega quando tinha 1 mês e meio de idade, mas já em sua infância mostrou-se determinada a não permitir que as cadeias da escuridão a prendessem. Os hinos e cânticos que ela escreveu ao longo da vida foram usados por Deus de maneira poderosa. Eis o segredo: quando existe determinação, olha-se para a circunstância como oportunidade de Deus para o avanço do Evangelho. E há regozijo com aquilo que Deus fará, em vez de queixas por aquilo que Deus não fez. As cadeias de Paulo não apenas o colocaram em contato com os perdidos, mas também serviram para encorajar os salvos. Ao verem a fé e a determinação de Paulo, muitos cristãos de Roma tiveram sua coragem renovada e ousaram falar com mais intrepidez a palavra de Deus. Aqui o verbo não se refere às pregações, mas sim às conversas diárias. Sem dúvida, muitos romanos comentavam o caso de Paulo, pois questões legais desse tipo eram de grande interesse para essa nação de legisladores. Os cristãos de Roma, solidários a Paulo, aproveitaram essas conversas para falar de Jesus Cristo. O desânimo costuma espalhar-se, mas o bom ânimo também. Por causa da atitude alegre de Paulo, os cristãos de Roma foram encorajados novamente a testemunhar de Cristo com grande ousadia. E será que eu e você temos feito isso? Pegar todas as aflições, pegar todas as tribulações, pegar todas as situações e converter em oportunidade
para que Deus possa operar, para que Deus possa fazer em nosso meio, para que Deus possa usar para, em nome de Jesus, divulgar o evangelho dele? Será que nós temos se portado dessa maneira ou temos nos queixado quando entramos numa prova, quando entramos numa luta? E fica essa reflexão para mim e para você, que possamos usar todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós vemos, Senhor, em nome de Jesus, através da vida de Paulo, que as cadeias, Pai, em nome de Jesus, não foram empecilhos. Nós vemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que ele usou ali aquela oportunidade, Senhor, para pregar, para, em nome de Jesus, divulgar o Teu Evangelho, divulgar a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a usar toda a circunstância, para, em nome de Jesus, enaltecer Teu nome, divulgar, Pai, em nome de Jesus, a mensagem do Teu Evangelho, com intrepidez, com ousadia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pois nós, Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, seja na bonança, seja na escassez, seja, ó Pai, em nome de Jesus, na alegria ou na tristeza. Senhor, que o Senhor use-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como instrumentos vivos de um Deus vivo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus, é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.